Então, tá bom. Gente, boa tarde para todos. É, Nós estamos aqui com o seminarista de hoje, o professor Gustavo Alves, a quem eu já agradeço por ter aceito o nosso convite. Olá, tudo bem? Eu sou Juliana, esposa do pastor Michael. O Gustavo tem trabalhado com o ensino remoto, né? E acho que nós estamos num momento, né, por conta do isolamento, para quem trabalha com educação em ciências, né, que a questão da experimentação à distância, né, ganha ainda mais relevância, mais importância, e é uma coisa sobre a qual acredito que a gente saiba muito pouco, né, alguns de nós sabemos muito pouco, então a gente ficou bastante feliz, né, com o fato do Gustavo, que tem experiência com isso, aceitar o nosso convite e vir falar para a gente. Então, Gustavo, esse é uma atividade dentro do programa de pós-graduação em educação à distância, em que nós temos, então, mestrandos e doutorandos na área de ensino de física, de química e de biologia, tá certo? Então, para quem, né, a experimentação é uma coisa importante, que vivemos isso, né, tanto na nossa formação de graduação, e muitos de nós somos professores na educação básica e alguns também no ensino superior, né? E estamos aí diante do desafio de continuar ensinando ciências, né? E tendo que resolver a questão da experimentação à distância. Então, seu seminário vem assim num momento bastante oportuno para a gente. Te agradeço muito, tá? Você está falando do Porto hoje? Sim, é verdade, do Porto, Portugal. Ok. Eu vou fazer uma breve apresentação com alguns dados, né, que eu recolhi de você, e você complementa se você quiser ou corrige alguma coisa, né? O Gustavo é professor do Instituto Superior de Engenharia do Porto. A formação é em engenharia elétrica e computacional, né, tanto graduação, mestrado e doutorado aí no Porto. Eu vi que você tem muitos trabalhos publicados, né, mais de 200 de trabalhos publicados em artigos, em periódicos, trabalhos de congresso, além de ser autor e coeditor de livros. Inclusive, eu vi que você é coeditor de um livro sobre o laboratório remoto, né? Em educação. Achei bastante interessante isso. E vi que você também é orientador de pós-graduação, né? Então, você conhece bastante esse universo, né, que a gente está, para quem você vai falar, né? Esse universo que nos reúne aqui hoje, dentro de um programa de pós-graduação, né? Então, queria agradecer novamente e aí convidar todos para ouvir o professor Gustavo e aproveitar da experiência que ele tem para a gente aprender um pouco mais sobre essa educação à distância. O título do seminário, como vocês viram, né, é o ensino experimental à distância na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? Então, eu acho que a gente pode aproveitar bastante fazendo as conexões com a nossa área aí, cada um com a sua disciplina, tá bom? Gustavo, muito obrigada, a fala é sua, né? E aí a gente vai trazendo as questões para você durante a sua apresentação. Valéria, educação, e portanto tem que ser entendido todo um conjunto de metodologias, mais expositiva, mais interativa, aprendizagem por indução, por aí fora, que potenciam o ganho educativo com a utilização destas tecnologias, ok? Portanto, é sempre preciso terem atenção nisso. Como qualquer ferramenta tecnológica, é preciso investir tempo também na sua apresentação. Quer dizer, os laboratórios remotos e virtuais não são uma solução para tudo, de maneira nenhuma, nem são uma varinha mágica. São um meio auxiliar que, se bem integrado no processo de ensino e aprendizagem, trazem vantagens para tanto o docente como para os alunos. Portanto, é preciso entender esse processo. Aqui fazer um pequeno parênteses, os laboratórios remotos já existem há bastante tempo. Brincamos um pouco com esta situação dizendo que foi preciso ver o problema para se entender a solução, não é? Esta questão do confinamento com o Covid é que criou também um maior interesse nos laboratórios remotos e virtuais, mas eles já existem há bastante tempo, ok? O segundo objetivo, ok? Queria que, de alguma forma, passar para vocês alguns exemplos da utilização, e então percebermos se realmente
como é que nós podemos utilizar laboratórios remotos e virtuais, por exemplo, no ensino da engenharia elétrica ou no ensino da matemática. Com estes exemplos, quero, digamos assim, dotar-vos de algumas ferramentas ou de alguns pequenos exemplos, não é? Que vocês possam passar a outros. É claro que é impossível num seminário de 2 horas dar exemplo em todas as áreas científicas. Biologia, engenharia mecânica, engenharia civil, por aí fora. É impossível, não é? Portanto, eu tive que escolher 2 e escolhi estes 2. Um na área elétrica, porque é a área onde eu tenho lecionado mais. A matemática me pareceu talvez de um espectro mais alargado para todos para todos vocês, ok? Terceiro objetivo. Portanto, primeiro objetivo, entender como é que eles contribuem para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Segundo objetivo, exemplos. Terceiro objetivo, falarmos aqui de competências experimentais. E ao falar destas competências experimentais, queria falar de competências experimentais de alto nível, como, por exemplo, a capacidade de distinguir entre o que é uma simulação, laboratório virtual, e aquilo que é um experimento remoto, que é um experimento com a natureza, com alguma coisa que é real. Tá? Finalmente, e porque estamos digamos, nos objetivos sustentáveis das Nações Unidas, queria também explicar como é que os laboratórios remotos e virtuais permitem aos alunos fazerem mais experimentos de forma sustentável. Okay? Portanto, aqui é uma questão da sustentabilidade. Portanto, 4 objetivos. No final, iremos tentar rever estes objetivos a ver se conseguimos cumpri-los. Está bem? Muito bem. Então, vamos entrar no primeiro objetivo, e esta é uma parte, digamos assim, um pouco mais dura, um pouco mais de introdução de teoria, mas é importante para termos um pouco também a ideia da nomenclatura, das expressões e o que é que elas querem dizer. Então, a primeira coisa que eu queria fazer era distinguir laboratórios remotos de laboratórios virtuais, de simulações e de laboratórios tipo hands-on ou tradicionais, vamos chamá-los laboratórios tradicionais. Para eu distinguir estes 4 tipos de laboratórios, eu vou precisar de 2 critérios. Esses critérios combinados dão 2 vezes 2, 4. O primeiro critério é o tipo de acesso, que vamos dividir entre acesso remoto e acesso presencial. Temos que estar no mesmo sítio onde está o recurso. E o segundo critério é a natureza daquilo que estamos a acessar ou daquilo que estamos a utilizar. Se é uma coisa simulada, se é um modelo computacional, um modelo matemático, ou se é uma coisa real. Então, se eu combinar estes critérios, não é? Então tenho, se eu falo de uma coisa local, real, então é eu estar no laboratório. Okay? Estou no laboratório, num espaço físico, tenho os equipamentos, as máquinas, tudo por aí fora, os aparatos sob experimentação, e chama isto um laboratório tradicional, hands-on, okay? na expressão inglesa. Se eu falo de um acesso local a uma coisa que é simulada, então significa, por exemplo, que eu tenho que ir lá naquele laboratório H ou o que quer que seja, XPTO, para utilizar aquele computador onde tenho instalada uma licença, por exemplo, do MATLAB ou do Simulink ou o que quer que seja. Portanto, é uma coisa simulada, mas eu tenho que ir lá naquele laboratório porque só ali é que tenho a licença de utilização. Ok? Quando eu passo para o acesso remoto, e se eu falo do acesso remoto a uma coisa real, é eu, por exemplo, utilizar este meu computador para aceder a um equipamento de teste que está, por exemplo, no laboratório da USP, aí, e eu consigo interagir remotamente com a máquina elétrica que está no laboratório da USP. Portanto, é acesso remoto, mas a natureza do equipamento que eu estou a aceder é real. Ora, a USP pode ter também um programa parecido com aquela da Universidade do Colorado, com simulações, por exemplo, na área da física, e, portanto, eu estaria aqui, através do meu computador, a aceder ao servidor da USP, que tem um conjunto de modelos matemáticos que recriam experimentos na área da física, ok? E, portanto, nesse sentido, falaria num laboratório virtual, tá? Portanto, laboratório tradicional, hands-on, laboratório remoto, laboratório virtual e simulação quando eu tenho que ir a um determinado computador que tenha aquele software, que tenha a licença e não posso aceder remotamente, tem que lá estar. No final da apresentação de referências, portanto, se vocês virem aqui, Soisal, Mann Nickerson,
no final vão aparecer transparências com estas referências para vocês mais tarde, se quiserem consultar, terem uma base para poder fazer trabalho de investigação na área dos laboratórios remotos e virtuais. Então, são, digamos assim, aqueles artigos seminais em que é importante perceber, os seminal papers, não é? Qual é quase a obrigatoriedade de incluir estes artigos num artigo de investigação que queiram publicar. Muito bem, passemos então para os laboratórios remotos e virtuais como recursos. Nesta transparência eu queria vos dar conta de 3 projetos que já decorreram, portanto eles já fecharam, mas que são projetos com uma dimensão continental, ou com uma dimensão bastante grande. O que está do lado esquerdo do slide chama-se Virtual Labs e foi um projeto financiado pelo governo da Índia que reuniu as maiores instituições de ensino superior da Índia. Portanto, estamos a falar de um país com mais de 1.000 milhões de habitantes. Investiu-se largamente nisto, há um conjunto de recursos que são abertos, inclusivamente, se repararem aí, na área da engenharia química, ciências químicas, portanto, physical sciences, chemical sciences, várias. Portanto, este site permite-vos, mais tarde, se vocês quiserem utilizar determinados experimentos simulados ou remotos, ter um primeiro repositório, um primeiro, digamos assim, menu, onde podem ir buscar experimentos. O do meio é um projeto da Europa que se chama GoLab e que contém também recursos do tipo remoto e virtual. Estamos a falar aqui de um projeto na casa dos 60 milhões de reais. Um projeto para, se não me engano, 4 anos. E que envolveu mais de 1.000 escolas a nível do ensino médio, por aí fora. Okay? Do lado direito temos um projeto que que decorreu na Austrália. A Austrália não tem muitos habitantes, tem 20 e tal milhões, tem 1/10 daquilo que o Brasil tem, mas é um país também de dimensão continental, ok? E basicamente o que é que o governo australiano fez? Foi basicamente dar dinheiro para um conjunto de instituições de ensino superior no país colaborarem entre si e desenvolverem laboratórios remotos. O que eu gostava no futuro, já tenho dito isto em várias palestras, era ter mais uma transparência com um projeto do Brasil, porque o Brasil tem as condições para investir em laboratórios remotos. Tem uma legislação que fala do ensino à distância e que, portanto, prevê a possibilidade de haver um modo blended, não é? Dos cursos presenciais terem até uma determinada percentagem de ensino remoto, tem a dimensão continental, tem o número de alunos que precisa de formar, dar formação de excelência e, portanto, seria com bons olhos, digamos assim, ficaria extremamente feliz se visse o Brasil a fazer um projeto desta dimensão, e os exemplos estão aqui, na área dos laboratórios remotos e virtuais. Okay? Não é que não hajam instituições no Brasil que já tenham laboratórios remotos e que tenham experiência. Não é isso. Existem. O que eu estou a falar é de um projeto de índole nacional. Okay? Um projeto a nível da Federação do Brasil. Tá? E isso ainda não vi. Okay? Bem, falarmos então um pouco aqui do modelo de ensino e aprendizagem para percebermos de que forma é que os laboratórios remotos e virtuais se inserem neste processo em termos de ciência, engenharia, por aí fora. Se nós recuarmos até mais ou menos ao século XVII, onde reparar que houve a criação da Royal Society, foi a primeira sociedade científica de índole nacional criada em todo o mundo. Pessoas como Isaac Newton tiveram presentes na fundação tiveram presentes nesta sociedade. E basicamente a ideia seria esta: não basta afirmar. Qualquer engenheiro cientista tem que recorrer à experimentação para poder provar os seus fatos, as suas teorias por aí fora. Tem que produzir evidências que sejam replicáveis por outros, para os outros poderem verificar que aquilo é verdade. Portanto, eles dizem, a expressão é nullius in verba. Não acreditamos na palavra. E diz assim: temos que verificar todos os statements, todas as afirmações, por um apelo aos factos determinados por experimentos. Okay? Isto mudou um pouco a lógica daquilo que era a parte da ciência. Max Planck vem um bocadinho nesta linha e diz assim: um experimento é uma questão que a ciência coloca à natureza e a medição
é a gravação da resposta da natureza. Eu acho que isto é importante, porque reparem, esta questão de um experimento ou de uma experiência como um diálogo com a natureza é interessantíssimo, porque vem nos mostrar que não basta nós sabermos entender a resposta, temos que saber mudar a pergunta ou contornar a pergunta para aí fora para melhor entender a resposta da natureza. Okay? Que são essas nossas competências experimentais. Há aqui um artigo do Lloyd Fazer em 2005 que fala um bocadinho da introdução deste conceito da prática nas escolas de engenharia. Ele vai aqui em 1802. Refira-se que o Brasil tem uma das primeiras escolas de engenharia em todo o mundo também, no Rio de Janeiro, um bocadinho agora o Instituto Militar de Engenharia, o IME, que é, digamos assim, o sucessor dessa primeira instituição. Portanto, estamos a falar aqui dos inícios. E se repararem, nesses inícios havia dois ambientes. Havia um ambiente do cálculo, um engenheiro, um cientista, tinha que saber fazer cálculo, matemática, e havia também a prática, o hands-on, não é? Os laboratórios. Portanto, os ambientes de ensino, nesses tempos, eram a parte expositiva, não é? Teórica, para aí fora, cálculo, e a parte laboratorial. Este panorama vai mudar um bocadinho nos anos 60, 70, para aí fora. Porque passa a existir um escravo muito bom, que é o computador. O computador permite fazer muitos cálculos em pouco tempo. E, portanto, permite fazer simulações. Podemos aproximar um determinado processo pela resposta ou através das equações matemáticas que determinam a evolução desse processo. Portanto, passamos a ter aquilo que é o hands-on, o cálculo e a simulação. Eu vou pôr aqui laboratório virtual porque mais tarde com a internet nós temos o acesso remoto a esses mesmos aspectos da simulação. Mas a ideia é a simulação. Okay? Reparem também que o PC, o próprio computador portátil, começa a entrar dentro dos laboratórios. Mais ou menos no início dos anos 70, 80, os laboratórios os computadores, não eram tão comuns nos laboratórios. Sempre que agora vamos a um laboratório, praticamente está lá existente um computador pessoal e até por bancada. Ou é os próprios alunos que levam os seus portáteis, mas é omnipresente. E então, através dos computadores, nós passamos a controlar a instrumentação. E falamos de instrumentação controlada por computador. Quando mais tarde nós ligamos todos os computadores através da internet, passamos a ter instrumentação controlada através da internet. E, portanto, temos aqui o conceito do laboratório remoto. O primeiro artigo onde aparece a expressão laboratório remoto, okay, é um artigo de 1996 do Bruce Acton, que introduz esta expressão, second best to being there, a segunda melhor opção em relação a estar lá mesmo. Okay? Então estamos a falar há 24 anos atrás. O início da internet, o World Wide Web é 93, portanto mais 2, 3 anos e temos isto a aparecer. Portanto, reparem, o modelo de ensino-aprendizagem torna-se algo muito mais complexo. E isto é também uma mensagem para nós, professores, e para os alunos. É que se antigamente o docente tinha que ter competências em dois ambientes, o ambiente do hands-on e o ambiente do cálculo, ele passa a ter que ter competências e a usar recursos de mais dois ambientes, que é o laboratório virtual, as simulações, e o laboratório remoto. E, portanto, a maneira como nós utilizamos estes diferentes recursos e passamos de um para o outro, ou propomos atividades com base num ou com base noutra, torna todo o ambiente de ensino-aprendizagem muito mais rico, mais desafiante e, portanto, mais interessante. Ok? Muito bem. Se calhar, nesta altura, eu faria um pequeno intervalo e, se quiserem colocar questões. Valéria, não estou ouvindo. Eu não sei se alguém tem alguma questão. Eu tenho uma. Por favor, é o Manuel, certo? Isso. Por favor, Manuel. Boa tarde, professor Gustavo. Boa tarde, Manuel. Obrigado aí pelo seu tempo. Na aula passada, eu já tinha feito uma observação a respeito do que a tecnologia está fazendo com o ensino, com o conhecimento instrumental e com o conhecimento ontológico. Ela está quase fundindo, ela é uma ponte entre essas duas coisas. Isso está resultando
num processo muito mais eficaz de aprendizagem. A minha pergunta é a seguinte: você acredita que é possível diminuir o tempo de uma faculdade, de um ensino básico, em função do uso intensivo da tecnologia, né? Se isso é verdade, se tem uma estimativa aonde ele é mais eficiente ou não. Por exemplo, recentemente assisti 2 vídeos no YouTube sobre matrizes e operadores de alto-valores. Eu só fui entender efetivamente a partir desses vídeos depois de 40 anos de formado, entendeu? E assim, isso substituiria um curso de 6 meses, de 4 meses de álgebra linear que a gente tem na faculdade, um vídeo de 10 minutos. A eficiência desses processos de tecnologia vão fundir essas coisas e vão permitir você formar um engenheiro em 2 anos, talvez, ou talvez um técnico. O que você acha disso? Manuel, essa é uma boa questão. Eu costumo responder um pouco, às vezes fazendo uma comparação com os vinhos. Nós podemos produzir uma grande quantidade de vinho em pouco tempo. Nós podemos produzir uma pequena quantidade de vinho e deixá-lo estagiar lá no tonel, em barrica, e ele vai ganhar da interação com a madeira e ficar um vinho excelente. A tecnologia expande, digamos assim, as capacidades de aprendizagem e, ao saber uma coisa, temos a curiosidade de saber outra. E, portanto, não acredito que a tecnologia, de alguma forma, permita fazer, digamos assim, eu não gostaria desse vinho produzir em quantidade, mas com menos qualidade. Ou seja, acredito que a tecnologia potencia mais conhecimento, mais pesquisa, e, portanto, não vejo a tecnologia a levar-nos na direção de dizer, bem, como agora aprendemos mais depressa ou temos estes meios todos, vamos diminuir o tempo de aprendizagem. Até porque há aqui uma falácia também, Manuel, é que qualquer tecnologia tem que ter um tempo de aprendizagem. É fácil de utilizar agora celulares, mas no início as pessoas também não lidavam logo com os celulares, e eles vêm cada vez com mais tecnologia, com mais opções por aí fora. Portanto, a tecnologia não é uma solução milagrosa. E não podemos de imediato dizer, olha, está aqui agora, tens a capacidade de aprender tudo, desenrasca-te. Não. Qualquer recurso educativo novo, baseado na tecnologia, deve ser, em primeiro lugar, explicado, demonstrado e, acima de tudo, não é ele que altera o objetivo educacional. A tecnologia é um adjuvante para o processo de ensino, não é ele que determina o processo. O principal é o objetivo educacional. E esse objetivo educacional está ligado a uma determinada área científica, por exemplo, seja ela na área elétrica, na área da matemática. É preciso não perder isso de vista. Não sei se respondi à tua pergunta, Manuel. Ok, Obrigado. Manuel, obrigada. A gente tem mais uma pergunta da Paola, Gustavo. Ok. Oi, boa tarde a todos. Professor Gustavo, eu queria só tirar uma dúvida. Com o surgimento dos computadores nos laboratórios, o laboratório ganha características virtuais, por exemplo, que está sempre relacionado com o cálculo, né? Por exemplo, facilitando a parte apenas assim da sistematização do experimento, dos gráficos, das contas, ou por laboratório virtual, aqui está se referindo a experimentos feitos virtualmente. Obrigado pela pergunta, Paula. No contexto desta apresentação, desta palestra, eu refiro-me a experimentos virtuais, ou seja, simulações feitas através de um simples web browser. Uma das grandes distinções entre um experimento virtual não tem que competir com um experimento remoto, porque eles têm naturezas diferentes. Ou seja, há coisas que é possível fazer num experimento virtual que eu não consigo fazer num experimento remoto. A base dessa distinção é o tempo. Eu num laboratório virtual ou num experimento virtual eu posso manipular o tempo. Eu posso pôr uma simulação a correr mais depressa, mais devagar, pará-la, revertê-la, por aí fora. Eu não consigo fazer isso num experimento real. Porque é a resposta da natureza. E essa não pode ser manipulada por equações matemáticas, porque é o que é. Portanto, essa seria, repara, logo isso te permite ver que para determinadas situações de ensino e aprendizagem pode ser melhor o laboratório virtual numa determinada fase. Ok?
numa fase em que a pessoa já adquire determinadas competências e entende um pouco mais o processo, se calhar deixar a pessoa ir para depois para o laboratório remoto. E depois do laboratório remoto, ir então para o laboratório presencial, para o tradicional. Tudo isto faz parte da arte do professor, da sensibilidade que ele tem para isso, do conhecimento que ele tem dos objetivos educacionais, da turma que tem em frente, a dificuldade da A, de B, C, D. Portanto, é por isso, mais uma vez, que eu acho que a tecnologia é um coadjuvante, ok? Mas não é o objetivo em si. Tá bom, Paula? Não sei se respondi à tua questão. Respondeu sim, obrigado. Obrigado. Pronto, sendo assim, se calhar ia avançar agora um bocadinho. Pode ser, Valéria? Pode ser. Ok, então vamos lá. Muito bem. Vamos tentar então enquadrar um pouco esta questão dos laboratórios remotos e virtuais naquilo que é o processo de ensino e aprendizagem de engenharia. Há um artigo muito interessante do Freud, Wankett e de Smith, que foi escrito em 2012. Basicamente, este 2012 coincidiu com os 100 anos dos periódicos do I3GES. Não sei se toda a gente conhece aqui o I3GES, que é uma das maiores organizações na área do Institute of Electrical and Electronic Engineers. Tem várias conferências, vários periódicos, as Transactions, por aí fora. E então, eles pegaram em 100 anos dessas revistas, não é? E disseram assim, vamos ver o que é que mudou em termos de ensino de engenharia. E eles chegaram à conclusão que houve 5 grandes mudanças ao longo de 100 anos de ensino de engenharia. Um primeiro foi uma mudança de um ensino prático, hands-on, para uma ênfase também na ciência. É nesta altura, mais ou menos ali, década de 60, que começa a haver uma ênfase muito grande nos cálculos matemáticos, na física, por aí fora. Isto deriva um bocadinho do programa espacial americano, que teve alguns reveses perante o programa espacial russo, porque os cientistas russos tinham e os engenheiros tinham uma formação académica em termos de matemáticas e físicas mais forte que os seus parceiros americanos. E, portanto, houve aqui, digamos assim, uma discussão a nível nacional nos Estados Unidos e levou a dizer assim, temos que pôr mais prática, mais ciência analítica nos nossos cursos de engenharia. A outra foi uma mudança para uma ênfase nos objetivos educacionais, nos outcomes, resultados da aprendizagem. E passou-se a falar não dos conteúdos apenas, mas dizer, eu quero que no final desse semestre ou no final dessa unidade curricular o aluno saiba isto, aquilo e aquilo outro. E não tanto nós vamos expor esta matéria, aquele conteúdo por aí fora. A terceira grande mudança foi projeto. Okay? Passamos a ver, por exemplo, cursos de engenharia que têm logo uma disciplina integradora logo no primeiro ano, um mini projeto, que é para as pessoas entenderem porque é que precisam de matemática, de física, por aí fora, umas disciplinas integradoras, logo ali no primeiro ano, e o capstone, portanto, cornerstone, capstone design, que é o TCC, projeto final de curso, por aí fora, tudo isso, ok? Portanto, competências de projeto. Uma quarta mudança muito interessante é o ensino da engenharia ir buscar à parte das ciências educacionais, psicologia da educação, ciências da educação, por aí fora, ok? Isto, perceber um bocadinho de sociocomportamentais, tudo isto foi, digamos assim, alimentar o processo de ensino e aprendizagem da engenharia, portanto, temos aqui uma contaminação, não sei se esta palavra é mais correta, cruzada entre diferentes áreas científicas. E finalmente, aquilo que o Manuel há pouco falava, que era a integração de tecnologias da informação, comunicação e computação na educação. Isso, claramente, esta mudança verificou-se. No âmbito desta última mudança, da quinta, eles dão vários exemplos. Basicamente, falam do ensino à distância, com televisão, cassetes, internet, student feedback, os clickers, tutores inteligentes, simulações, gamificação e competições, avaliações automáticas, laboratórios remotos, por aí fora. Portanto, eu queria distinguir aqui simulações e laboratórios remotos que aparecem também dentro dessa dinâmica, ou desse paradigma da mudança, das 5 grandes mudanças em 100 anos de ensino de engenharia. Muito bem. Este acetato é pequeno, é um único acetato, mas tem muita informação. Quais os aspectos a considerar quando nós queremos falar de estratégias de ensino e aprendizagem baseadas em laboratórios remotos e virtuais? Bem, primeiro de tudo, o plano curricular. É ele que vai determinar
os objetivos e resultados da aprendizagem. Eu pus aqui um link para um pequeno vídeo no YouTube, que dá para uma especialista da Universidade de Purdue. A Universidade de Purdue é uma das poucas escolas ou poucas universidades no mundo a ter uma faculdade unicamente direcionada para o ensino de engenharia. Eles têm uma faculdade de ensino de engenharia. E, portanto, esta entrevista é com uma das docentes dessa faculdade de ensino de engenharia. E, basicamente, o que ela vem dizer é os resultados da aprendizagem em primeiro lugar. É isto que determina se eu devo ou não utilizar laboratórios remotos e como é que eu os devo utilizar. Okay? Depois, vai depender muito dos recursos. Lembrem-se que sempre que nós trazemos um novo recurso, temos que considerar o tempo de aprendizagem e adaptação a esse recurso. Não basta dizer a um aluno, olha, está aqui isto para tu utilizar, se eu não demonstrar essa utilização e mais, se eu não incorporar na avaliação sumativa de uma determinada curricular a utilização dessa tecnologia, porque ele não vai perceber o valor daquilo. Se eu disser, olha, está aqui um laboratório remoto, mas tudo que faças nisto não vai contar para a tua nota final, o aluno vai encostar, vai pôr do lado do prato. Tá? Portanto, é preciso esse plano curricular, o tal desenho, o instructional design, digamos assim. E isso remete para o professor, que tem que perceber também tudo isto, não é? Qual é o objetivo da graduação, falar com a gestão da escola, se existe ou não existe aquele recurso, tudo isso. Depois é preciso também considerar os diferentes estilos de aprendizagem e métodos de ensino. Há vários estilos de aprendizagem, o estilo auditivo, visual, o sinestético, diferentes estilos, métodos também de ensino, mais expositivo, mais intuitivo, o flipped base, por aí fora. A ideia é sempre combinar diversidade e proporcionar feedback constante e rápido aos alunos. São duas receitas para o sucesso: diversidade e feedback constante e rápido. Ok? Avaliação, combinar elementos comuns, não é, que são genéricos para toda a turma, com elementos individuais, pensar também na avaliação individual, não é? Garantir a igualdade de oportunidade, ou seja, quando fazemos avaliações individuais, não podemos estar a avaliar um com um grau de dificuldade muito elevado e outro com um grau de dificuldade muito baixo. Então, temos que garantir também a igualdade de oportunidade e níveis aproximados de dificuldade. E, finalmente, promover trabalho colaborativo na fase de aprendizagem e independência de resultados na fase de avaliação, não é? Nós queremos que as pessoas aprendam, ganhem competências do tipo soft skills, não é? De colaborar por aí fora, mas temos que garantir que a nota individual de cada aluno reflete as suas competências que ele tem, que ele sozinho é capaz de exibir perante outros. E, portanto, isto às vezes torna-se um bocadinho complicado. Eu sei que há aqui muitas questões, nomeadamente até em termos de processo de ensino e aprendizagem. Eu não sou um perito em todas elas, de maneira nenhuma. O que eu tentei foi, numa única transparência, referir estas questões. Portanto, eu se calhar faria aqui mais um pequeno intervalo para interagir e também aprender convosco. Ok. Temos alguma pergunta a ser feita? Eu queria te perguntar uma coisa, Gustavo. Algumas transparências atrás, você falou de 3 grandes projetos, né? Um com financiamento pelo governo da Índia, um com financiamento do governo australiano e um europeu, o GoLab, né? E aí você disse assim, o Brasil teria as condições, né? Por conta de dimensão, por conta de demanda, né, de estudantes, para ter um projeto com uma dimensão nacional, né? Você conhece um pouco da história desses projetos? Quer dizer, como é que eles se construíram? Se foi uma demanda, por exemplo, no caso do LabShare, do governo australiano, me parece que foi um projeto para a educação superior, né? Então, um grupo de universidades recebeu um financiamento para se unir e fazer um projeto, né, de laboratório
aí eu acho que é laboratório virtual e remoto junto, né? Pelo que eu entendi. Isso foi uma demanda dessas universidades? Você tem alguns elementos assim, sobre a história e como esses projetos se configuraram? Sim, Valéria. Vamos ver, para entender este projeto é preciso entender um pouco a geografia da Austrália. A Austrália tem uma dimensão quase continental, mas tem 20 milhões de habitantes, ou seja, ela está muito dispersa. E mesmo quando nós temos uma determinada universidade, por exemplo, num determinado estado, por exemplo, Southern Queensland, nós temos alunos que estão para aí a 400, 500 quilómetros daquele centro. E, portanto, o governo australiano disse, em vez de eu estar a investir em recursos para cada uma destas instituições, ok, eu vou dar recursos a todas elas para elas criarem recursos comuns, que foram estes laboratórios remotos. E então criaram este LabShare, que é um instituto, que tem um conjunto de experimentos remotos que estão sediados, por exemplo, em Sydney, em Melbourne, por aí fora. São cidades que distam milhares de quilómetros entre si e que estão acessíveis para todos. Portanto, houve aqui claramente uma dimensão política, ok? É claramente sentir que há um problema na base e vem uma decisão de topo que diz nós ajudamos com dinheiro, ok? Portanto, acredito que no Brasil isso também fosse possível porque, reparem, o Brasil tem um pouco este aspecto e tem uma dimensão maior em termos de população, tem 200 milhões. Uma outra questão é que o Brasil tem uma pirâmide em termos daquilo que é, digamos assim, a parte dos escalões das idades. O Brasil, se não me engano, da última vez que eu vi alguns dados, tinha 55 milhões de alunos no ensino médio, secundaristas. A infraestrutura que é necessária para formar bem, para educar bem 55 milhões de alunos é uma coisa extraordinária. E, portanto, acredito que o Brasil, investindo nesta questão de recursos laboratoriais remotos e virtuais, teria, digamos assim, um retorno em termos daquilo que era a qualidade dessa formação. Tanto a nível de ensino médio, como também a nível... Porque, repara, também há aqui toda uma questão de desenvolvimento, não é? E o desenvolvimento seria, e como nós vimos aqui, muito através das universidades. Portanto, Sim. A resposta é, se não houver uma dimensão política. Ok? E tu viste que o projeto na Índia é apoiado pelo governo, o projeto na Europa através da Comissão Europeia, o projeto na Austrália através do governo australiano. Necessariamente, sem esse tipo de apoio, é muito difícil de conseguir os recursos para desenvolver uma coisa à escala nacional. Ok. Ok? Ok, obrigada, Gustavo. Vamos avançar então? Podemos avançar. Ou há mais alguma questão? Não, podemos avançar. Ok, pronto. Então este é o final do primeiro objetivo. O que é que eu vou fazer? Vou pegar agora nisto e vou dar exemplos na área da elétrica e da matemática. Ok? Portanto, é isto que eu vou fazer. Vou passar agora ao segundo objetivo. Então, eu tenho aqui um laboratório remoto e um laboratório virtual. Ok? O laboratório remoto está aqui, eu já o tenho aberto numa... Basicamente, vamos lá, tentar enquadrar. Em eletricidade dá-se circuitos, dá-se o conceito de potência. E associado ao conceito de potência dá-se lâmpadas. As lâmpadas têm uma potência nominal, uma tensão nominal, por aí fora. Mas tem uma coisa muito interessante que é, elas só atingem a potência nominal quando alimentadas com a tensão nominal. Portanto, se nós fizermos aqui associações série e paralelo, que de alguma forma mudam a tensão e mudam a corrente, o brilho da lâmpada vai ser diferente. Portanto, neste pequeno quadro que vocês têm à vossa esquerda, vocês reparem, tenho um interruptor S2 que liga todo o circuito, depois tenho o S1, aquela lâmpadazinha vermelha, diz assim, esta chave está ligada, o S3 em cima e o S4 em baixo. Portanto, eu posso ligar as 3 lâmpadas que estão em paralelo do lado esquerdo, com ou uma lâmpada em série, ou com 2 lâmpadas em série, ou se ligar os 2 interruptores, S3 e S4, com uma em série e paralelo com outras 2 em série. E, portanto, uma coisa interessante é ver se o aluno percebeu bem os conceitos de potência e dizer assim, e até dividir aqui. Se eu ligar este e aquela chave, qual é a lâmpada que brilha mais?
E se eu ligar dessa maneira? E se eu ligar daquela? Ok? Portanto, reparem, tenho 3 combinações, posso fazer 3 perguntas diferentes. Ou posso fazer outras 3 perguntas exatamente iguais, mas que pegam na questão ao contrário, que é como é que eu tenho que colocar essas chaves para que as lâmpadas que brilhem mais sejam L1, L2 e L3, as que estão as 3 em paralelo. Trata-se aqui do professor diversificar as questões. Então, se eu for aí, vamos aqui no laboratório, eu vou acessar. Então a pergunta é, se eu ligar as 3 que estão em paralelo com aquela lâmpada que está sozinha lá em cima, quais são as lâmpadas ou qual é a lâmpada que vai brilhar mais? Bem, vamos ver. Vou ligar S2, que é aquele que é em baixo, vou ligar o S1 e agora vou ligar o S3. E temos aqui esta lâmpadazinha que está sozinha, que está em Santa Catarina, portanto neste momento acabamos de ligar uma lâmpada em Santa Catarina, aí mais perto de São Paulo do que aqui do Porto, não é? Aqui do Porto estou a controlar lâmpadas em Santa Catarina. Impecável, não é? E temos aqui a resposta da natureza. Vimos, olha, foi aquela. Nesta fase, uma coisa que nós não conseguimos ver é qual é a tensão que está na lâmpada L1, qual é a tensão que está na lâmpada L4, não conseguimos, digamos assim, ver isso porque o experimento remoto limita-se a esta interface. Aí a vantagem do laboratório virtual, onde eu posso fazer cálculos por aí fora. Portanto, eu vou voltar agora à minha apresentação, ok? E vou passar para vocês um link para esse mesmo circuito, mas simulado. Eu vou colocar na janela do chat, vou enviar para todos, tinha aqui isto em privado, ok, vou pôr outra vez, e cada um de vocês pode ir à janela do chat e clicar nesse link. Eu vou fazer o mesmo, está bem? Ok? Portanto, reparem, tenho a mesma configuração, as 3 lâmpadas em paralelo. Reparem que eu posso colocar o cursor em cima de uma lâmpada e ver claramente qual é o tipo de lâmpada, não é? Dizer edit e ele diz-me, a potência nominal são 15 volts, a tensão nominal são 127 volts, enfim, por aí fora. A tensão no Brasil é diferente da tensão elétrica aqui na Europa, não é? Nós utilizamos o 220, vocês já utilizam 110, 120, se não me engano. Ok? E, portanto, posso agora ligar o circuito. Vocês vão reparar uma coisa. Como isto é um processo de cálculo, o tempo simulado não é igual ao tempo real. Isto implica muitas contas. Portanto, quando eu clico, vocês vão ver que as lâmpadas vão ligeiramente indo aquecendo, mas demora algum tempo, porque o tempo simulado não é igual ao tempo real. Vão ver que só agora é que as lâmpadas do lado esquerdo começam a ganhar um tom diferente, um tom um bocadinho vermelho. Eu creio que podem estar a seguir por aqui, pelo Zoom, ou podem vocês próprios no vosso computador estarem a fazer a experiência. E podem nesta fase, como é um experimento virtual, como não estamos todos a aceder ao mesmo recurso físico, cada aluno pode fazer o que quiser. No laboratório remoto não podia fazer desta maneira, porque se um tivesse a ligar a lâmpada ou o outro estava a desligar, não dava para fazer. Por isso é que o laboratório remoto tem regras diferentes. Ali, aquilo é passado uma chave para cada utilizador, demora X tempo, tu tens durante 5 minutos o laboratório e depois outro pode passar. Ora, isto, de alguma forma, limita o processo de ensino e aprendizagem. Por isso, lá está, vantagens de um laboratório perante outro. Ok? Vantagens ou desvantagens, são características. Uma coisa interessante aqui no laboratório virtual é que se eu colocar o cursor em cima da lâmpada que está mais brilhante, eu consigo ver mais ou menos que a resistência dela anda em torno de 700 ohms e que a temperatura dela anda em volta dos 1900 graus Kelvin. Portanto, tenho uma riqueza de informação que muitas vezes não tenho no laboratório remoto. Só que há aqui uma coisa muito interessante, que é o efeito da aprendizagem também tem a ver com a realidade. É que ver a lâmpada mesmo brilhar mais, a realidade tem um impacto. E esse impacto sedimenta melhor o conhecimento.
sedimenta melhor o efeito, ok? A gente chega lá e vê realmente a lâmpada, não é? E consegue ver lá ali bem brilhante, ok, pronto, isto é real. Eu aqui contava uma pequena anedota que era, há uns tempos atrás, isto é um laboratório de um colega meu da Universidade de Santa Catarina, que é o professor Juarez Bento da Silva, do RexLab, e há uns tempos atrás eles tinham feito manutenção no quadro. Então eu estava a fazer um determinado exercício e fiz a simulação e a simulação não batia certo com a realidade. E eu mirei-me para o Jorge, mandei-lhe um e-mail, assim, pô Jorge, olha, não consigo acertar isso. E eu, pô cara, esqueci-me de te avisar, nós quebrou uma lâmpada e nós não tínhamos uma igual, trocámos por outra. E eu achei aquilo extraordinário, porque permitiu precisamente ver através da simulação, quando a simulação bate certo com a realidade, bem, ou a simulação está mal ou a realidade está mal. Neste caso, eles trocaram a lâmpada quebrada por uma outra, com outras características, e por isso não davam os mesmos resultados. É um à parte. Fazia aqui um pequeno intervalo, porque é nesta fase de vocês poderem utilizar Reparem, há também aqui uma questão muito interessante, que é o laboratório remoto, eu pude passar para vocês o circuito na hora. Tinha um link, pus na janela do chat e vocês tiverem imediatamente acesso ao mesmo circuito. Eu posso pedir nessa fase que vocês mudem o circuito, troquem uma lâmpada para aí fora, dizer, olha, utiliza uma lâmpada que tenha tantos watts quanto a tua idade. A potência seja igual ao teu número de anos. E, portanto, customizar os experimentos. E pedir aos alunos que depois passem para mim o link. Isto é muito simples. Chegamos aqui em File, Export as Link. Isto fica uma string muito grande de texto. Nós clicamos aqui, Create Short URL. E podemos passar assim o link, Ctrl+C, e passar rapidamente através do chat. Portanto, isto é muito útil para quando vocês estiverem a dar aulas e rapidamente quererem interagir com os vossos alunos. Ok? Tá? Pronto, vou fechar aqui e vou abrir um espaço para perguntas e respostas. Valéria, pode ser? Achas bem? Pode ser. Alguém quer colocar alguma pergunta? Gustavo, tem uma questão aqui que eu acho que retoma um pouco a questão que a Paola falou, que é, e que você trouxe a resposta dessa questão da manipulação do tempo, né? Quer dizer, que o laboratório virtual, as simulações, ela permite um controle maior do tempo que o laboratório remoto ou a experiência real, ela não te permite, né? Porque você tem que esperar a resposta acontecer, né? Ou seja, o tempo é o tempo que a natureza vai levar para te dar uma resposta, né? A pergunta é um pouco no sentido do contrário, né? Da sua experiência, o que você tem visto como uma desvantagem, né? Do laboratório virtual quando comparado com o laboratório remoto? A questão do laboratório virtual é um pouco a limitação associada ao próprio modelo matemático. O modelo matemático é uma aproximação à realidade física. Portanto, a questão é o seguinte, quanto mais perfeito for esse modelo, mais tempo de computação implica, mais pesado ele se torna e mais difícil torna-se de aceder através da internet, porque implica muita carga computacional. Portanto, não há melhor modelo do que a própria realidade. Ora, acontece também que muitas vezes nós queremos validar um determinado conceito fazendo o experimento, não é? E portanto, há um espaço para a simulação, mas a simulação não vai mais longe do que um determinado ponto que nós queremos sempre avançar para além desse ponto com um experimento real, seja ele remoto ou presencial. Ok? Por exemplo, se nós vimos agora neste momento num experimento simulado, eu posso aumentar a velocidade de simulação ou posso diminuir. Eu vou diminuir um pouco mais a velocidade de simulação e vou
digamos assim, abrir o circuito. E vamos ver quanto tempo é que demoram as lâmpadas a arrefecer. Portanto, a arrefecer, ou seja, a voltar ao seu estado normal. Eu abri o circuito está agora a correr, há aqui cálculos a fazer. Reparem, vocês veem que ele vai baixando a temperatura, 1919 graus Kelvin, 1917 graus Kelvin. Isto vai demorar uma eternidade até chegar à temperatura ambiente. Mas posso, desta maneira, explicar um bocadinho determinados conceitos porque consegui manipular o tempo. No laboratório real, quando eu chego aqui, acesso, não sei se alguém está a aceder, acho que não, então vou ligar novamente, o S3 e o S2, as lâmpadas acenderam e agora vou abrir o circuito. E nós vemos que praticamente as lâmpadas atingem o seu estado normal rapidamente, ou seja, enquanto não tiver corrente a passar ali, a temperatura baixa logo quase imediatamente e elas voltam ao estado normal. Se formos a ver na simulação, as lâmpadas ainda estão ligadas. Isso é importante também explicar estas diferenças entre a simulação e a realidade. Portanto, eu não consigo dizer que um é melhor do que o outro, porque vai depender do objetivo educacional. Para um determinado objetivo educacional é melhor este. Para outro objetivo educacional pode ser melhor outro. Um daqueles artigos que eu tinha ali, que era o Soisel, ele mostra precisamente, em função do tipo de ambiente e do objetivo em questão, qual é melhor e qual é pior as características. É importante termos essa matriz. Isto não é consentâneo e é muito trabalho de investigação aqui, se vocês quiserem, digamos assim, investir nesta área também em termos de investigação, que é para as diferentes áreas científicas, em função dos recursos, o que é existentes ou não existentes, o que é melhor, e se não existem, como é que poderiam ser feitos, quais os requisitos para. Okay. Estamos a falar aqui em termos de investigação. Está bem? Outra parte interessante de investigação, Valéria, deixa-me só acrescentar, é qual a melhor sequência? E esse conceito da melhor sequência vai depender de várias coisas. Quais os critérios que têm de ser atendidos para podermos definir essa melhor sequência também é questão de investigação. Ok. E imagino também que nessas pesquisas, né, com esses trabalhos, que se façam também estudos, principalmente dessa questão da sequência, que inclua também os laboratórios presenciais, quer dizer, tanto os laboratórios remotos quanto virtual como presencial devem estar articulados, né, nesses estudos, mostrando tanto a questão da sequência quanto vantagens e desvantagens de acordo com o objetivo educacional que você tem, né? Perfeito, Valéria. Há ali um artigo que era do Lyle Feisel, que é publicado em 2005, em que ele distingue 13 objetivos educacionais que são basicamente comuns para todos os laboratórios de engenharia. Um desses objetivos é as capacidades psicomotoras. Então é fácil de entender que nenhum laboratório remoto ou virtual te vai permitir atingir essas competências psicomotoras. Só no laboratório presencial é que tu consegues isso. Portanto, claramente há sempre espaço e necessidade de ter um laboratório presencial. O laboratório presencial não vai deixar de existir. O que nós falamos é que as instituições invistam na capacidade desse laboratório presencial ser também acedido remotamente, para que no caso de uma situação de pandemia, ao fechar o laboratório, eu não fecho o acesso ao laboratório. Eu consigo, através da internet, continuar a utilizar os mesmos equipamentos e aparatos que lá estão. Não precisa ser todas as bancadas, pode até ser uma única bancada, um único experimento. Mas não fechou, a universidade continua aberta e continua a dar acesso aos recursos que lá tem. Gustavo, é só uma questão que eu acho que o momento, né, de isolamento acabou levando a gente a refletir sobre isso no próprio pensar sobre as disciplinas experimentais do ensino superior da universidade. Eu trabalho no Instituto de Física, né, da Universidade de São Paulo, e a gente tem um conjunto grande de disciplinas experimentais. E aí a gente acabou refletindo sobre uma questão, né, que é uma questão que vai se avolumando em quantidade, que é a necessidade da gente ter acesso a experimentos reais
de forma remota, porque hoje você tem grandes experimentos que você não vai lá para coletar o dado, né? Você aloca um tempo de máquina, tem um técnico lá num acelerador, no que quer que seja, que vai rodar o seu experimento e você vai obter esses dados, mas você não vai até lá. E isso é uma habilidade, ou seja, as competências para isso são coisas que a gente precisa desenvolver nos nossos alunos hoje, né? Que talvez não fosse uma necessidade tão grande no passado, quando os experimentos, né, eram manipulados de forma presencial, mas que isso também tem se modificado, né? Então, você tem experimentos cada vez maiores, que envolvem mais investimento e que, portanto, eles atendem um grupo grande de pesquisadores e você faz um acesso remoto. Então, na educação, na formação desses cientistas, né, desses jovens, a gente precisa também ter esse tipo de experimento para que eles criem, desenvolvam as habilidades e as competências necessárias para depois fazer isso profissionalmente, né? Então, eu tenho visto isso, que é uma reflexão que é, de certa forma, nova para a gente, né? Valéria, 100% de acordo com o que disseste. 100%. Muito bem. Podemos avançar um bocadinho mais? Pronto, esse foi um primeiro exemplo na área dos circuitos elétricos, não é? Portanto, com lâmpadas. Vamos voltar à nossa apresentação. Reparem é que temos aqui as fórmulas para aí fora, não vou avançar muito mais nisso, vou só falar de um outro laboratório remoto que se chama VISIR. Lá no resumo aparecia Virtual Instrument Systems in Reality, ou VISIR. Estamos aqui a falar de um laboratório que já tem acesso a um gerador de função, uma fonte de alimentação em corrente contínua, um osciloscópio e um multímetro digital. E depois é todo um conjunto de componentes que são usados em circuitos elétricos. Resistores, capacitores, indutores, amplificadores operacionais, transistores, diodos, por aí fora. Ok? Portanto, estamos a falar um bocadinho mais complexo. Este laboratório remoto foi desenvolvido por um professor da Suécia, o professor Ingvar Gustafsson, em que ele basicamente inspirou-se em Max Planck, acrescentando na parte final em que ele dizia que nos laboratórios, fazendo muitas experiências, não é? A experimentação pode ser comparada com uma conversa com a natureza, o experimentador pergunta e a natureza responde. A questão mais complicada, mais interessante, é formular uma questão útil e, acima de tudo, interpretar a resposta. A única forma de aprender a linguagem da natureza é fazer muitos experimentos. Nos laboratórios que podem ser ou presenciais, tradicionais, ou remotos. Portanto, foi nesta visão de dizer que o laboratório remoto tem esta vantagem de dar a resposta da natureza. Ele desenvolve então o VISIR. O VISIR é então um equipamento que tem estes instrumentos que eu falei, a fonte de alimentação DC, uma fonte um gerador de sinal, um osciloscópio e um multímetro digital e uma matriz programável onde nós colocamos os componentes que são usados naqueles experimentos que fazemos lá no laboratório tradicional. O resistor, o indutor, aquela placa de prototipagem, não é? A breadboard, e acedemos a isto remotamente. Ok? Portanto, quando nós, no nosso computador, colocamos um determinado componente, esse componente fisicamente existe no laboratório remoto. E quando nós interligamos componentes entre si e ligamos esses componentes ao gerador de função e ao osciloscópio, fisicamente, através desta matriz que está aí do lado direito da figura, esses mesmos componentes reais são interligados. Portanto, a resposta que nós obtemos é de um experimento que foi realizado, na realidade, com aqueles componentes algures no mundo, onde este laboratório existe. Tá? Já vamos ver isto depois um bocadinho com mais calma. Portanto, tenho um interface gráfico e tenho um processo que segue de perto aquilo que eu faço numa aula tradicional. Reparem que o aluno vai na placa de prototipagem, coloca lá o resistor, liga os fios, por aí fora. Todo o processo deste laboratório remoto segue de perto o que acontece em milhares de laboratórios por esse mundo fora, onde se dão circuitos elétricos. Portanto, a interface é muito simples. De qualquer maneira, não obsta,
é que nós, numa determinada aula teórica, façamos uma exemplificação e mostremos como é que se utiliza. Okay? Para ter uma ideia, esse laboratório neste momento já existe em várias partes do mundo inteiro. Portanto, ele foi desenvolvido inicialmente na Suécia, foi instalado lá em 1999, mas já existe em Espanha, na Áustria, Portugal, Índia, Geórgia, que é uma das repúblicas ali perto da Rússia, na Geórgia. No Brasil há 3 laboratórios destes instalados, na PUC do Rio, na UFSC, no Instituto Federal Santa Catarina, Argentina, Marrocos, Costa Rica, Alemanha e o mais recente foi nos Estados Unidos, na Universidade de Geórgia. Okay? Portanto, temos aqui uma rede de laboratórios todos iguais. Isso permite atender a mais demandas. Já vou falar desta questão mais lá para o final. Portanto, ele está espalhado por quase todo o mundo. Este laboratório remoto, em 2015, recebeu o prémio de melhor laboratório remoto do mundo, dado por uma associação que se chama GOLC, o Global Online Laboratory Consortium. Tem uma conferência anual para aí fora, promove conferências, prémios. E na primeira vez que instituiu o prémio, este prémio foi para o Visir. Um aspecto que eu queria também realçar é que o professor Ingvar Gustafsson, que já faleceu, ele faleceu em 2017, toda esta comunidade que trabalha com o Visir, uma das coisas que teve a oportunidade foi dizer assim, o trabalho deste nosso colega é tão bom que nós vamos propor que ele seja reconhecido a nível europeu. Portanto, há uma coisa que se chama a Sociedade Europeia para a Educação e Engenharia. No Brasil é a ABENS, a Associação Brasileira para o Ensino de Engenharia. E na primeira vez que o CEF instituiu este prémio, o Francisco Maffiola, que pretende distinguir um professor a nível de toda a Europa na área do ensino de engenharia, ele foi para o professor Ingvar Gustafsson. E, portanto, mostra também todo este contributo, não só em termos da tecnologia, mas acima de tudo também pela parte do ensino, não é? E pessoalmente era uma pessoa extraordinária, mas isso são coisas mais privadas, pessoais, mas é importante também realçar isso, a pessoa. Bem, então, o que é que nós vamos fazer? Vamos acessar esse laboratório remoto. Temos vários no mundo inteiro. Eu pus aqui 2, um na Universidade Federal de Santa Catarina, o outro no Instituto Federal de Santa Catarina. Eu vou aceder agora rapidamente. Ok. Vou passar os links talvez para vocês. Vou pôr este aqui, Ctrl+C. Ctrl+V. E o outro também aqui. Aí, assim. E vou então aceder, por exemplo, ao do Instituto Federal de Santa Catarina. Ele está aqui. Uma coisa interessante é que este laboratório remoto tem uma parte de acesso privado, mas também tem um acesso público. Por exemplo, vocês chegam aqui, neste laboratório, eu acedi ao de Santa Catarina, ao Instituto Federal, e tenho aqui do lado esquerdo uma coisa que diz Demo. Eu clico em Demo e tenho aqui uma parte que diz Login as Guest, entrar como convidado. Eu vou entrar como convidado. Só me pedem um endereço de e-mail, vou pôr aqui, que é para eles terem um registro de quem está utilizando, e faço login. E ao fazer login, vocês reparem que do lado esquerdo apareceu-me agora aqui uma nova opção que diz Aluno, curso de demonstração. Vocês mesmos podem fazer isso e seguir. O laboratório Visir já foi experimentado com mais de 1000 alunos em simultâneo. Ele trabalha de uma maneira diferente, mas eu refiro-me a isso depois. Portanto, vocês podem estar a seguir e a fazer experimentos ao mesmo tempo. Portanto, eu vou para o curso de demonstração, vou iniciar experimento e vou aqui para uma nova página. Eu vou clicar neste mais aqui, que me aparece aqui um conjunto de componentes. Eu vou utilizar uma resistência de 1 K, ok? Que eu sei que ela está lá naquele laboratório. Vou fechar. Vou pegar nessa resistência, vou colocá-la aqui na breadboard. Vou pôr isto um bocadinho menor. E vou ligar a resistência através de 2 fios. Clico numa determinada cor. Essa cor seleciona-me a cor do fio. Selecionei o vermelho. E vou ligar aqui ao amperímetro, onde diz miliamperes. Ok? Vou ligar aqui.
Ou não, vou ligar antes, em vez de ligar ao amperímetro, vou ligar à parte de volts e de tensão. Perdão, de tensão e de ohms, para medir o valor da resistência desse resistor. Vou um bocadinho cá em baixo, aqui na página, vocês estão aqui a ver a fonte, e vou clicar em medidor LCR. E, portanto, reparem, eu liguei aqui no multímetro 1, se tivesse ligado no multímetro 2, tinha que selecionar o multímetro 2, e vou colocar o meu multímetro em medição de resistência, portanto tenho que pôr o cursor lá direitinho. Vou pôr em 2K, porque é a melhor escala para medir uma resistência de 1K. Reparem que se eu colocar o cursor em cima do resistor, do componente, eu vejo ali do lado direito aqui, à beira do caixote de lixo, aparece-me o valor do resistor. E quando eu agora clicar em realizar medição, este circuito vai ser montado em Florianópolis e eu vou medir o valor óhmico daquele resistor que está lá fisicamente. $983 ohms. Ok? E agora posso fazer vários experimentos com os componentes, lei de Ohm, leis de Kirchhoff, posso depois utilizar circuitos com um resistor, um indutor e um capacitor e falar de equações diferenciais de primeiro grau, por aí fora. Ok? Portanto, este laboratório tem outra vantagem, que é eu tenho mais liberdade nos experimentos que posso fazer, ao contrário daquele lá das lâmpadas, que o setup, digamos assim, a configuração era mais reduzida. Agora, lembrem-se de uma coisa, eu não posso fazer todos os experimentos possíveis porque fisicamente os componentes têm que lá estar e a matriz não tem a possibilidade de fazer todas as interligações. Por isso há um responsável por este laboratório remoto que basicamente vai configurando o laboratório, dizendo, ok, vou agora colocar este componente porque aquele professor vai precisar deste componente lá na aula tal. A ideia é que os experimentos sejam definidos por cada semestre, sejam instalados, são utilizados durante um semestre e no final há uma nova série de experimentos para a demanda seguinte. Se quiserem ver os laboratórios que lá estão, os componentes, aqui embaixo, na página inicial, diz esquemáticos disponíveis e esses esquemáticos vão-vos mostrar quais os componentes que estão instalados na matriz neste momento. Está bem? Lembrem-se, é um experimento remoto real. Os componentes têm que lá estar. Se quebrar o resistor, o que vai dar é um circuito aberto. Está bem? Muito bem. Sendo assim, o que nós vemos também é que agora, em vez de termos isto, nos circuitos vou pôr aqui um blanco, e agora em vez de eu ter aquelas lâmpadas, eu vou poder, pôr aqui um resistor, e posso pôr, por exemplo, sei lá, um indutor, e posso, juntamente com o aluno, ir fazendo a simulação e ver as diferenças entre resultados simulados e resultados reais. Fazia aqui talvez mais uma pausa. Parece bem, Valéria. Ok. Tem uma pergunta sobre possibilidades de laboratório remoto para biologia, né? Se tem alguma coisa que você poderia compartilhar com a gente hoje. O Fanley que fez a pergunta, ele até pensou na possibilidade de observar lâminas microscópicas, por exemplo, que estejam num banco de imagens. Se você pudesse trazer algum exemplo da biologia para a gente. Olha, há uma empresa que se chama Labsland, eu vou pôr aqui, que tem experimentos remotos interessantes, que é, por exemplo, também na área da física e na área, vamos ver aqui, no laboratório remoto, por aí fora, testemunhos aqui, e deixa-me ver aqui, tem o princípio de Arquimedes, radioatividade, e havia um muito interessante, eu não sei se é aqui agora, que era uma pequena taçazinha, e onde tem vermes. E nós podemos, dentro dessa taça, pôr diferentes como é que se diz? Podemos pôr Coca-Cola, que tem cafeína, podemos pôr açúcar, por aí fora. E por baixo desse gobelé está uma grelha,
e podemos medir, digamos assim, o movimento dos vermes e ver de que maneira esses diferentes componentes afetam a mobilidade dos vermes. Até um experimento interessante na área da biologia. Agora, há muitos experimentos remotos, eu não sei, é impossível para mim saber todos quanto que há. Já houve um projeto de tentar criar um repositório de todos os laboratórios remotos do mundo, mas eles têm crescido muito. Portanto, seja com o Labsland, ok, seja há um site também muito bom da Universidade de Ensino à Distância do Reino Unido, a Open University da UK, eles também têm vários experimentos remotos, alguns deles também em formato aberto. Portanto, eu posso, este link do Labsland, por exemplo, está lá no final das minhas transparências. É uma questão até mais de interagir e de pesquisar, ok? Não é uma simulação. Vamos ver. Tem havido, eu estou a falar para a Kelma, tem havido uma coisa muito interessante que é, os laboratórios remotos têm uma vantagem que é o realismo, não é? Portanto, nós acedemos a uma coisa que é real. Mas tem um problema que é o problema, digamos assim, da sequência, não é? Por exemplo, no momento em que eu deixei cair Coca-Cola naquele goblé, eu não consigo depois tirá-la para pôr outra substância. Então o que é que se faz? Faz-se uma coisa que se chama as Visualized Experiments. O que é? O laboratório remoto existe, é feito todo um conjunto de experimentos remotos numa determinada sequência e eles são gravados em vídeo e são armazenados numa base de dados. Portanto, para cada experiência eu gravo, por exemplo, 10 vídeos diferentes, com diferentes parâmetros. E eu crio uma base de dados com, por exemplo, 10.000 vídeos que refletem 10 ou 1.000 condições diferentes de experimento. Quando eu acedo, o que eu estou a fazer é a selecionar um dos vídeos com aquela configuração. Eu não pus isso lá no início para não criar muito. Chama-se isto de laboratórios do tipo Visualize Experiments ou híbridos por aí fora. É como disse, quer dizer, é uma tecnologia e a tecnologia tem investigação e tem desenvolvimento. Portanto, isto vai avançando por aqui fora. Ok? A Raíssa já pôs aí eu vou pegar no da Raíssa. Pois, isto é bom que eu assim vou aprendendo também aqui umas coisas. Olha, é esse mesmo aí. É esse mesmo aí. Ok? A Labsland é uma empresa que nasceu depois de um grupo de investigação que trabalhou durante muito tempo nesta área. E uma coisa que eles fizeram foi, por causa do Covid, abrirem o acesso gratuito a vários experimentos. Torna-se interessante. Obrigado, Raíssa. Tá bom? Kelma, está respondido? O Labsland tem experimentos de química também? De química não te sei dizer. Não te sei dizer. A Open University tem um experimento em que eles queimam determinadas componentes e vem depois a imagem num espectrómetro e, portanto, mostra-se a assinatura desse elemento, se é sódio, se é potássio, para aí fora, ao ser queimado. E isso é possível de fazer. Ok? Como eu falei, eu sei alguns, não é? Eu vou respondendo a um ou outro, mas há tanta coisa que só mesmo pesquisando. Ok? Muito bem. Isto o tempo vai passando. Falámos do Visir. Queria agora falar num experimento na área da matemática. Está bem? Pode ser? Porque a matemática é uma área mais transversal. Basicamente, o que eu vou fazer é utilizar a largura de banda do multímetro para demonstrar a aplicação da série de Fourier. Toda a gente está aqui lembrada da série de Fourier, que a gente pega numa função qualquer, infinita, periódica, e pode aproximar essa função por senos e cossenos. Deixa eu ver se ainda tenho aqui isto aberto. Deixa cá ver se eu tenho ou não. Aqui. Assim.
ver. Não tem aqui. Mas basicamente iria só mostrar uma imagem da Wikipedia que mostra este conceito de aproximar. Por exemplo, se eu tiver uma onda quadrada com 1 kHz, eu posso aproximar essa onda quadrada de 1 kHz pelos seus harmónicos. Como é uma função, já não lembro se é par ou ímpar, nós podemos ter os harmónicos de ordem ímpar. O harmónico fundamental, 3 kHz, 5 kHz, 7 kHz para aí fora. Portanto, os harmónicos de ordem ímpar. Então, uma coisa muito interessante, porque estamos aqui a falar já de questões um pouco mais avançadas com a matemática, é dizer assim, olha, se eu pegar num laboratório real, num equipamento real, e for medir o valor eficaz dessa onda quadrada, que valor é que eu vou obter? Isto obriga o aluno a perceber um bocadinho dos conceitos de harmónicos, não é? Dizer assim, bem, para uma onda quadrada, o valor eficaz, o valor médio, o valor quadrático médio, é igual ao valor de pico. Portanto, se eu tiver uma onda quadrada com 1 volt de pico positivo e 1 volt de pico negativo, então o valor eficaz dessa onda quadrada, que é o valor DC equivalente, é 1 volt, é o valor de pico. Então, reparem, os passos estão aí ditos. Se eu pegar nessa frequência de 100 kHz e pegar num multímetro, estou a falar em termos de ondas sinusoidais aqui, primeiro, porque vou caracterizar a resposta do multímetro a cada um dos harmónicos. O que é que acontece se eu medir o valor eficaz com o multímetro, ver o valor eficaz teórico e depois com o osciloscópio, que tem uma largura de banda muito maior? Para 100 kHz, impecável, reparem, o multímetro deu-me 709 mV, o osciloscópio deu-me 711 mV. Mudar a frequência não muda o valor eficaz, porque o valor eficaz é uma função de valor de pico. Portanto, para 300 kHz, 700 na mesma, 700 mV, 607 o teórico, no multímetro já se nota ele a baixar um bocadinho e no osciloscópio quase nada. Quando eu passo a largura de banda do meu multímetro, que na transparência anterior, que se vai buscar as características, se repararem é 300 kHz, então aí eu começo a ter erros de medição no multímetro, não no osciloscópio. É interessante fazer isto, precisamente também, com o nosso próprio osciloscópio, não é? Portanto, eu chegar aqui e isto, vamos arrastar aqui para o lixo, opa, é isto que eu quero, e vamos ligar o meu osciloscópio, por exemplo, ao meu gerador de função. Ok? Está ali, canal 1, e vou ligar com o azul, aqui, ali ao gerador de função, e vou ligar as duas massas. E, portanto, vou chegar aqui, vou no gerador de função, vou pôr, por exemplo, 100, espera aí, vou selecionar aquele, vou pôr 10 kHz, clico aqui e vou pôr 100 kHz. E agora a amplitude, tenho aqui isto, tudo bem, o offset 0, e vou agora ao osciloscópio e vou ligar o canal 1. Em princípio está com 20 milissegundos, preciso de um bocadinho menos. Vou pôr mais ou menos assim, 50 microsegundos, 1 volt por divisão, está bom, vou pôr no canal 1, vou pôr 500 mV e vou realizar a medição. Não me deixa entrar agora porque tive mais tempo do que necessário, deixa ver se ele me deixa outra vez. E aqui tenho a minha onda sinusoidal, tá? Preciso ajustar um bocadinho mais, em vez de 50 microsegundos, pôr, por exemplo, 10 microsegundos, e aqui já vejo um bocadinho melhor a minha onda, tá? Tenho a onda sinusoidal. Vou agora ao multímetro e vou colocar aqui nos volts, vou pôr 2 volts e vou fazer outra vez a medição.
E tenho aqui, está a dar um erro, deixa-me tentar outra vez. Se não dá nesse, deixem-me tentar aqui no outro, do Visir da Universidade Federal de Santa Catarina. Por isso é que eu também fiz um experimento relativamente simples, porque assim não gasto muito tempo a fazer as ligações, ok? Aqui do multímetro. E daqui vai aqui, e daqui vai aqui. E agora vamos lá no gerador de função. Ok, 10. E agora 100. Amplitude está, offset está. Osciloscópio está ligado. 2 milissegundos, vou pôr então os 10 microsegundos. Está aqui. 500 milivolts. E vamos então realizar a medição. E vamos então agora ao nosso multímetro, que é ligeiramente diferente. Vou pôr em volts AC, realizar medição. E tenho aqui os meus 709 milivolts, ok? Vou agora ao meu gerador de funções, ok? E vou puxar a frequência para 300. Vou ao meu multímetro, faço nova medição. Está a baixar. E se eu agora no gerador de funções passar para 500 kHz, reparem, a teoria diz-me valor eficaz é independente da frequência. Mas como eu agora passei a largura de banda do meu multímetro, vamos ver o que é que acontece. Passou para 300 milivolts. Porquê? Porque estamos a realizar uma medição com um equipamento real que tem determinadas características. Se eu for lá na teoria toda, o que eu vou dizer é o seguinte: como eu agora caracterizei cada um dos harmónicos, e sei que os harmónicos a partir de um determinado valor são cortados, então se eu tiver a medir uma onda quadrada de 100 kHz, que é composta por harmónicos de 100 kHz, 300 kHz, a partir do quinto harmónico, que é os 500, aquilo vai cortar. E portanto posso antecipar o valor que vai ser lido pelo multímetro, mesmo estando a ler uma onda que está abaixo da largura de banda. Porque uma onda quadrada é composta por harmónicos todos de uma série infinita. E então, está aqui a teoria toda por detrás, que é muito bom para a matemática, não é? Mas demonstrado com um laboratório real, com instrumentação. E se repararem o erro da medição com um multímetro, mesmo eu estando a medir uma onda quadrada de 100 kHz, portanto, que está bem dentro da largura de banda, é de cerca de 5%. Ele, em vez de ler o 1 volt, numa onda quadrada, vai ler 950 milivolts. Como é que explicamos isso? E aqui está a oportunidade da série de Fourier para demonstrar aos alunos. Tá bom? Isto cumpre o segundo objetivo, que é mostrar exemplos de aplicação na área da engenharia elétrica e na área da matemática. Tá bom? Portanto, para a gente não perder aqueles objetivos lá. Então temos ainda mais 2 objetivos para 30 minutos. Valéria, não sei. Tem uma pergunta da Paola só sobre o acesso aos manuais dos equipamentos. Sim. Dá. Aliás, na própria transparência já lá está. Não. Ok? Sim, Paula, está aqui o link para o manual de instrução do multímetro digital do Visir. Tá bom? Quase todos os manuais agora também estão disponíveis. É só uma questão de saber realmente qual é o equipamento e quase tudo agora na internet. Muito bem. Então, sendo assim, vamos... Deixa eu passar isto para aqui. E vamos então avançar falando como é que nós podemos distinguir um experimento virtual de um experimento remoto.
E o que eu falava aqui, a questão é que uma coisa é realidade, outra coisa é simulação. Portanto, imaginem que nós temos aqui, eu vou extremar posições, portanto aqui é um bocadinho também da parte elétrica. Se eu tiver dois circuitos que estão separados, como estes que estão aqui na transparência, se eu fizer a simulação, o circuito da esquerda não vai interferir com o circuito da direita. Pois não, na simulação não estão ligados, não interagem de maneira nenhuma. Não é uma simples tensão contínua de 500 milivolts, aplicada a uma resistência muito elevada, de 3 mega. Ora, o que é que acontece quando eu tenho uma tensão baixa aplicada a uma resistência muito elevada? A corrente é muito pequenina. Certo? Uma corrente é muito pequenina, este circuito é altamente suscetível ao ruído. Qualquer coisa vai interferir com ele na realidade. Do outro lado, o que eu tenho é um circuito que produz ruído, que é um circuito com gerador de funções a 5 volts, 3 MHz, uma frequência elevada. Tem uma oportunidade para falar das leis de Maxwell, não é? Essa história toda, do DVDT, quanto maior o DVDT, maior o impacto das capacidades parasitas, vem por aí fora. E vou pôr uma resistência baixa. Que é para quê? Que é para ter mais corrente. Que é para este circuito produzir realmente ruído. Ora, se eu fizer a simulação com estes dois circuitos, que são extremamente simples, pô, sai tudo bonitinho. Está ali um modelo, está lá o outro modelo, mas não interagem, isto é tudo impecável, não é? Seja com o PSIM, seja com o Falstad, seja com o Proteus, em modo AC, modo DC, fica tudo bonito. Quando nós montamos este mesmo circuito no Visir, como eles são montados em simultâneo, né, porque eles estão lá os dois na breadboard, tem capacidade parasita, tem resistência de massa, tem fios são indutâncias, capacidades. Pô, o que é que vai acontecer? Isto é o circuito lá no Visir, montado, uma resistência, outras duas resistências. Bem, primeiro que tudo tem o próprio ruído da fonte de alimentação. As resistências não são ideais, estão ali os valores delas, 3,28 megaohms, 82,13 ohms, 268 ohms. Aquilo da alimentação DC, não é uma linha bonita, é uma linha com ruído, está lá, esse ruído caracterizado, porquê? Porque é uma fonte de alimentação contínua, mas comutada, e portanto tem aquele ruído de alta frequência. São figuras, e as mais interessantes são estas, é ver precisamente o ruído que nós temos aqui na figura do lado direito, reparem, onde deveria ser uma linha azul muito bonitinha, que é medir a tensão na resistência de 3.3 megaohms, nós temos ali aquelas interferências causadas precisamente pelas comutações da onda quadrada no outro circuito. E o ruído está lá perfeitíssimo. Aqui podemos mostrar a diferença entre um experimento remoto real e uma simulação. Há mais exemplos, por exemplo, utilizar o efeito de memória de um capacitor para fazer diferentes medições e ver que a tensão dele vai caindo à medida que nós fazemos medidas. Porquê? Porque à medida que nós medimos temos que ir buscar carga ao condensador. Ao buscar carga ao condensador, a tensão dele baixa. Ok? Num ambiente de simulação ideal, como ver a tensão aos terminais de um condensador é um processo inócuo, a tensão no condensador nunca cai, porque não sai carga do condensador. E isto leva precisamente para o conhecimento do docente naquela área e que junto com os alunos explorar estas perguntas. Como é que tu farias? Por aí fora. Este trabalho foi feito por um aluno do Brasil, que apresentou isto no congresso do COBENS. Ele teve a estagiar 3 meses no nosso grupo de investigação, cá no Porto, e foi ele que fez todas estas recolhas de imagem por aí fora. Torna-se extremamente interessante fazer este tipo de atividades. E com isto, cumprimos o terceiro objetivo. Portanto, estamos agora a acelerar um bocadinho, temos mais ou menos 20 minutos para o quarto e último objetivo.
Valéria e Maíra, não sei se querem fazer mais um pitch stop. Sim? Gustavo, tem uma questão, eu sou bióloga, né? Opa! E eu e minhas amigas físicas temos muitas discussões, assim, porque na biologia a gente tem uma dificuldade em termos didáticos, que muitos dos fenômenos que compõem o currículo, que estão no currículo, que são fundamentais para o ensino da biologia, são fenômenos que não cabem no tempo da sala de aula. Então, muitas vezes a simulação é uma solução para levarmos para a sala de aula algo que não caberia, nem no tempo e nem no espaço, né, da sala de aula. Mas com isso a gente também perde muito do que também é importantíssimo da biologia, que o fenômeno ele depende de muitíssimas variáveis que não cabem ali na simulação, né? Então, em termos didáticos, a gente sempre fica nessa, assim, o que vai entrar ali na escolha, né, do que fazer. Mas para a biologia, muitas vezes é a única solução que temos, é a simulação, né? E aí eu gostaria de ouvi-lo, assim, né, de como a gente pode levar para a sala de aula situações para discutir essa simulação, né, também. Tal como você está mostrando aqui, a diferença entre essas coisas, mas com os alunos, né, como é que a gente pode problematizar isso? Claro. Olha, primeiro que tudo, eu não vou poder dar uma resposta completa à tua questão, porque eu não tenho conhecimento na área da biologia, e portanto não consigo perceber todo o enquadramento e toda a riqueza e toda a problemática da biologia. Estamos de acordo? O que nós podemos fazer muitas vezes, e já tenho feito isso, é, por exemplo, aquelas questões da aula invertida. Ou seja, por exemplo, numa determinada aula teórica, eu começar um experimento remoto, que haja, eu sei que esse experimento remoto me demora, por exemplo, 24 horas, 48 horas, o que quer que seja. E aproveitar que eu tenho uma aula passado 2 dias, e dizer, olha, nós vamos lançar este experimento agora, e nós, e vocês, ou quem, podemos acompanhar a evolução do experimento em tempo real, através da internet, acedendo ao laboratório remoto. E vamos discutir o resultado aqui na próxima aula. Isso depende do tal instructional design, do tal plano de aula, o plano de disciplina que tu fizeres. É claro que só vais poder fazer isso conhecendo de antemão o laboratório e sabendo as potencialidades que ele tem. Por isso é que se torna primordial, numa primeira fase, quando estás, por exemplo, numa sabática, pensar, eu vou mudar totalmente o plano curricular dessa minha disciplina, a maneira como eu quero. E durante um ano, numa sabática ou num semestre, planeares, pesquisares, ver por aí fora. A este recurso, vou fazer isto, vou fazer aquilo outro. E isso mostra também a importância do papel do docente. Quer dizer, quando muitas vezes as pessoas pensam que a sabática, para a gente ir lá na praia do Ipanema, apanhar, sei lá, aí tomar uns banhos bons, não. É precisamente para estas questões, para ver que recursos é que nós temos, como é que nós podemos mudar, como é que podemos diversificar tudo isso. E isso requer tempo. Requer tempo. E requer, acima de tudo, uma coisa que há pouco aconteceu aqui. Num dos laboratórios não estava a dar. Isto é muito... é complicado para um docente estar a utilizar um recurso e na hora em que a gente está a utilizar ele falhar. Isso compromete um bocadinho a aula, quer dizer, e coloca o professor numa posição um bocadinho difícil. A vantagem é que trabalho com esse laboratório há não sei quanto tempo, portanto, uma das coisas que a gente tem vindo a fazer é replicar o laboratório por esse mundo fora. E, portanto, eu tenho sempre uma solução de backup. Só mesmo se a rede cair, é que eu não tenho, mas também se a rede cair, também não estava a falar com vocês. Portanto, aí já não passava a vergonha, não é? Mas é importante isso, quer dizer, o docente quando escolhe uma coisa, não quer escolher uma coisa que não sabe se está bem, se está mal, quer dizer, ele quer escolher uma coisa que funcione.
e que não faça passar vergonha. Por isso é que é importante também haver ofertas do tipo da Labsland, que é uma empresa que garantem o resultado daquilo, quer dizer, que é um recurso confiável, que o docente pode utilizar e confiar que aquilo funciona. E isso é importante, Maíra, não é? Tu não queres, perante os teus alunos, passaram, isto não está, afinal, não preparei bem, eu não sei o que, não é isso que tu queres. Porque tu queres concentrar naquilo que é o objetivo educacional, que é, olha, vamos aprender melhor como é que aqui as moscas se reproduzem, ou não sei o quê, vamos utilizar moscas da fruta, não sei o quê, não sei o que mais, e isso precisa de um tempo, não sei o quê, não sei o quê. Porque o objetivo é aquilo que tu sabes, Maíra, isso ninguém te vai ensinar. Não é a pessoa que desenvolve o laboratório remoto que te vai ensinar isso, ao contrário. És tu que lhe ensinas o que é que tu queres. Muito obrigada. Bem, se não houver mais nenhuma questão, eu passava para o último objetivo. Não sei, Maíra, se há mais questões. Não temos. Não? Então, Não. Vamos avançar para o quarto e último objetivo, que é de que maneira os laboratórios remotos e virtuais contribuem de forma sustentável para que se realizem mais experimentos. Bem, quando eu falo aqui de sustentabilidade, falo aqui de 3 aspectos. O aspecto económico, a inclusão social e o aspecto ambiental. Portanto, é importante dizer isso logo à partida. 3 aspectos: económico, ambiental e inclusão social. O problema típico é a ocupação do laboratório. Quando a gente olha para um laboratório real, não é, presencial, a gente vai ver lá as turmas que têm e dizem, não sobra nem um bocadinho quase para o professor preparar a experiência ou o aluno ir lá repetir um experimento, porque o laboratório está quase sempre ocupado. E se não está ocupado é porque são as aulas teóricas e, portanto, eu tenho que estar noutro sítio, e se não é as aulas teóricas é porque o almoço e o jantar e não está lá ninguém, é o técnico. Portanto, se repararem, a ocupação aqui do laboratório, neste caso, está 59%, eu ocupo o laboratório 59% da sua capacidade máxima. Estamos a falar de um laboratório aqui no Instituto Superior de Engenharia que tem aulas das 8 da manhã até às 11h30 da noite, até às 23h30. Nós temos uns diurnos e noturnos. Portanto, o laboratório remoto, que me permite o acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, permite-me ter uma alternativa ao laboratório real. Okay? Não é para todos os experimentos, mas é para alguns experimentos que se fazem. Então, logo ali, questão do aspecto económico. Tá? Aqui entrava um bocadinho nas questões de o laboratório remoto pode ser do tipo interativo e, portanto, tem uma reserva de tempo, ou pode ser do tipo batch, que é como o Visir funciona. Quando eu carrego no botão fazer experimento, ele vai ver quantas pessoas é que carregaram nesse botão e vai servindo cada uma à medida que carregaram. Isto é possível no Visir porque estes experimentos na área da eletricidade e da eletrónica demoram menos de um segundo. E, portanto, eu consigo servir basicamente as pessoas em sequência, porque as constantes sempre são pequenas. Portanto, como nem toda a gente, mesmo que nós aqui estivéssemos a utilizar todos ao mesmo tempo, nós estávamos a montar o circuito, a ver o que é que queríamos e não íamos todos carregar no botão realizar o experimento ao mesmo tempo. Portanto, ele permite 50, 100 pessoas, consoante essa cadência, servir várias pessoas ao mesmo tempo. O Visir funciona em modo batch. Um laboratório, por exemplo, imagina que estamos a utilizar, sei lá, o telescópio que está lá no deserto do Chile, eu tenho que reservar. Tenho que dar um determinado posicionamento, quero ver aquela estrela, eu dou-lhe as coordenadas, ele precisa de X tempo para mover o telescópio, para focar, e portanto dá-me 1 hora. E portanto em um dia eu consigo servir 24 investigadores, não consigo mais do que isso. E pode haver até experimentos que demorem mais tempo, não é? Portanto isso é um modo interativo, porque ele precisa de fazer isso para cada um e os tempos são diferentes. A questão da integração social é muito simples, é porque eu estou a aceder remotamente através de um web browser, não é? E, portanto, todas aqui questões de género, por aí fora, pessoas com necessidades especiais, a utilização de um smartphone, ligar laboratórios remotos com MOOCs também, já existe isso, Massive Open Online Laboratories, há toda uma questão de integração social que é importante com isto, não é? E que estas tecnologias, portanto, não é uma questão só do laboratório remoto em si, é uma questão também associada ao acesso remoto através de um computador.
E vamos agora pensar um bocadinho no aspecto ambiental. Quem dá aulas de eletricidade sabe que nos anos iniciais, quando nós temos alunos que estão a utilizar o multímetro pela primeira vez, e se pede para medir a corrente, isto aí é fusíveis queimados. Isto é normal, pronto, as pessoas estão a aprender, têm que ir lá no laboratório, tudo bem, não tem problema nenhum. Nós o que fizemos foi uma experiência muito interessante, que foi, colocamos na sequência os alunos fazerem a utilização do laboratório remoto Visir primeiro. E como o processo é de ligação do fio, e nós temos que ligar o fio num sítio diferente se é voltímetro, num sítio diferente se é amperímetro, os alunos vão fazendo esses erros no laboratório remoto. E o laboratório remoto diz, ei, isto é um erro, calma, vê lá o que é que estás a fazer. No final do semestre, nós tivemos menos 50% de fusíveis queimados. Só porque utilizamos o laboratório Visir como um pré-requisito para ele ir lá no laboratório. E ele tem que ir na mesma no laboratório, utilizar e fazer. E houve na mesma fusíveis queimados. O que nós fizemos foi diminuir isso, mais nada. Ok? Uma outra questão, vocês podem ver aqui, por exemplo, tipicamente um aluno a fazer, ele está lá no laboratório, ele utiliza a placa, vai fazendo, tudo isso. Do lado esquerdo, em baixo, vocês veem uma placa de um aluno, tipicamente, é que a gente chama as árvores de Natal, ele liga ao X e tal, não sei o quê, porque o tempo não é muito e, portanto, não há aqui uma preocupação de fazer as ligações todas bonitinhas, como o professor às vezes gosta de fazer, num circuito de demonstração que vocês veem em cima, lá com os componentes todos direitinhos, colocadinhos, para aí fora. Porque aqui o objetivo é montar e o tempo não é muito, já sabem como é. O que é que acontece? No final do semestre, olhem o que é que vai para o lixo. Porque os alunos vão usando os componentes, misturam, não sei o quê, depois já não se sabe, só para ver quanto é que este resistor ia pôr lá no sítio certo, na caixinha, para não compensa, porque aquilo custa um cêntimo de real ou 10 centavos de real, quer que seja, quer dizer, não, só o tempo que demora a separar 500 resistores não compensa, mais vale mandar vir 500 novos, não é? E portanto também sabemos que estes pinos metálicos partem-se, nós podemos ver nessas imagens, ao final, se utilizarem o mesmo transistor numa aula, ao final de 50 aulas, de ser utilizado, dobra, põe direito, dobra, põe direito, vai para o lixo. Tipicamente, o que é que nós temos aqui? Aqui eram as transparências sobre o Visir, não é? Nós podemos fazer o Visir. Reparem neste slide. Imaginem que um resistor é utilizado 100 ou 500 vezes. Portanto, 100 ou 500 vezes dobrado. Vamos já apontar para aqui. Aceitamos que isto é um valor razoável. Depois, ou ele se estraga, ou é misturado com outros componentes no final do semestre e vai para o lixo. Nós temos evidências num laboratório remoto de Visir que foi utilizado no apoio a um MOOC, que teve 20 mil utilizadores, que um determinado resistor, que está lá colocado na matriz, foi usado 1 milhão de vezes. Ou seja, foram feitos 1 milhão de experimentos com esse resistor. E ainda lá está, portanto, não se queimou, não é dobrado, está lá direitinho, é fora. É o mesmo resistor. Se nós pensarmos só num componente, nós vamos dividir 1 milhão por 500, o número máximo, vamos multiplicar pelo preço de um resistor, este preço dá 0,02 libras, portanto 2 centavos de libra, não sei quanto é que estará em reais, mas dá uma pila aqui, só que estamos a multiplicar por 2.000. Portanto, num só componente poupamos 390 reais. Num só componente. Porque reparem, aqui a ideia é que há uma parte que é o aluno ter as competências psicomotoras, ir lá montar não sei o quê, mas há um determinado momento em que o que interessa é a capacidade analítica e ele variar as tensões, variar a frequência, para aí fora, e portanto não interessa se depois desmontar e na aula seguinte ter que montar outra vez, isso não é importante, não é esse o objetivo educacional. O objetivo educacional já está mais lá à frente. E portanto, se nós podemos reutilizar aquela resistência para ele ir fazendo outras medições por aí fora, estamos a poupar. Estamos a deixar o aluno fazer muito mais experimentos e que isso não implica um custo para a instituição de ensino superior, para a universidade, que tem que gastar não sei quanto em componentes. É que isto tudo soma, não é?
Tem um outro exemplo que é como a aula de avaliação, uma aula de avaliação individual, em que utilizávamos amplificadores operacionais. Amplificadores operacionais dá para fazer funções de integração, derivação, por aí fora. A questão é que o amplificador operacional, que também dá para usar no Visir, já custa um bocadinho mais. Numa só turma, eu lembro-me que queimaram-se, digamos assim, cerca de 10 amplificadores operacionais. Vamos a falar numa só turma, portanto, uma aula de 2 horas. Porque entram 8 alunos, têm as bancadas, fazem as montagens e saem. Depois entram outros alunos. E o que a gente faz é, para dar as mesmas coisas, substituímos logo os amplificadores operacionais, porque não temos a garantia de que de um experimento para o outro ele está bom. Portanto, temos que colocar novos. Ok? Bem, fazer isto através do Visir, também se permite fazer, porque é o mesmo integrado, permite poupar R$25 numa só turma, 2 horas. E, portanto, queria com isto falar da questão de aspectos económicos e ambientais. Produzimos menos lixo, gastamos menos dinheiro, por aí fora. Uma outra questão também interessante, vocês podem ver aqui nestas fotografias, isto é, vocês aí no Brasil chamam almoxarifado. É? Portanto, é onde estão os componentes todos, o armazém, por aí fora. Isto é tipicamente um almoxarifado de eletrónica. Vocês veem as gavetinhas, os componentes, de um capa, disto, daquilo, daquilo outro, não sei o que, não sei o que mais. Bem, a questão é que não dá para colocar isto tudo lá na matriz do Visir. É impossível. É impossível colocar isto tudo. Tinha que ter uma matriz, não sei quantos andares, com não sei quantas cartas. Cada cartinha destas leva 10 componentes no máximo. Portanto, isto leva-me para a conclusão, que é a etapa em curso, o futuro. A etapa em curso é a criação de federações de laboratórios remotos. Porquê? Para eu permitir, com várias instâncias do laboratório, este ter aquele circuito, este ter aquele componente para aí fora. Por isso é que nós já temos aquele número de laboratórios remotos Visirs. Porque há tantas experiências que podem fazer em eletrónica, que é impossível com um só fazê-las todas. Portanto, vamos tentando de alguma forma. Só que isto implica também políticas, compromissos, para aí fora. Portanto, a criação de federações de laboratórios remotos é uma etapa em curso. A outra é a evolução do modelo de negócio associado, questão do LabsLand. A empresa LabsLand tem tido uma demanda enorme com esta questão do Covid. E é importante ligar a parte das spin-offs, a parte da investigação feita em universidade, passar para empresas, para aí fora, e haver aqui um ciclo de realimentação positivo. Os laboratórios remotos têm que fazer parte da missão das instituições de ensino superior. Nós vemos que isto é um movimento que temos vindo a assistir. Os conteúdos que antigamente estavam lá na biblioteca da USP ou de qualquer instituição, agora estão disponíveis através do Moodle, por aí fora, e inclusivamente atividades. Mesmo o espaço de aula passou das salas para o Zoom. O que é que falta? Os laboratórios. Os laboratórios serem também acessíveis remotamente. E o amadurecimento de tecnologias associadas, realidade virtual combinada com acesso a equipamento real, jogos digitais, modelos híbridos em que combinamos simulação com experimentação remota, dispositivos áticos para ter algum feedback de outro tipo. Se um dia houver a percepção do odor, nós já vimos isto, por exemplo, no cinema, com aquela questão do 4DX lá, com outros efeitos. Eu acredito que à medida que a tecnologia vai evoluindo, isto cria novas possibilidades e novos problemas, não é? E, portanto, tem que ser estudadas também soluções. Conclusão. A integração de laboratórios remotos e virtuais no contexto de uma unidade curricular depende de vários aspectos. Primeiro, individuais, a vontade dos professores e o grau de adesão dos alunos. E os institucionais, a disponibilização de recursos e o suporte à sua integração. Até estas duas dimensões, a pessoal e a institucional. E os 4 objetivos, que cada um agora pode rever e dizer, pô, será que eu entendi isto? Será que o cara falou lá nisto? Que é para ter um pouco o fechar da aula. Entender como os laboratórios remotos podem contribuir para melhorar o ensino e aprendizagem em engenharia. Exemplos de experimentos remotos em eletricidade e matemática. Como é que podemos adquirir competências experimentais de alto nível, em particular a capacidade de distinguir entre experimentos remotos e virtuais. E como é que os laboratórios remotos e virtuais permitem aos alunos fazerem mais experimentos de forma sustentável. Reparem que eu não falei aqui nos laboratórios virtuais na parte da sustentabilidade, porque basicamente é código. Portanto, não há, é só o custo de desenvolvimento e disponibilizar num servidor.
Portanto, o laboratório virtual é logo um recurso, por per si, pela sua própria natureza, extremamente sustentável. As referências. E 3 minutos antes do final das aulas, nunca tinha dado uma aula assim de 2 horas com isso, portanto, agradeço-vos a vossa paciência, foi também um teste, digamos assim, ao material que eu tinha preparado, e não sei se há algumas perguntas finais. Nós que agradecemos, Gustavo. Você tinha falado mesmo, né? Assim, nossa, mas é muito tempo, né? Eu vou fazer uma fala mais curta, mas eu particularmente achei que foi muito dinâmico, né? Muito interessante, do começo ao fim, né? Então, eu achei que funcionou muito bem. Tem alguns comentários que têm aparecido no chat, né? Sobre o pessoal da biologia falando, por exemplo, né? Que você pode poupar várias vidas, né? Com o processo, né? Por exemplo, de secação de animais, né? Que você pode fazer de uma forma diferente, né? Tem algumas coisas aí aparecendo nesse sentido. Claro. Valéria, aqui a questão é, reparem, o que nós estamos a dar é uma solução para fazer mais experimento. Os laboratórios remotos e virtuais não servem para substituir os laboratórios tradicionais. Isso é importante, essa mensagem. Mas eles permitem fazer mais experimentos, é isso que nós queremos, é que os alunos adquiram mais competências, as treinem melhor, mas também de uma forma sustentável. Não é? Pensar um pouco nesses aspectos. E eu acho que são habilidades para as quais existem uma grande demanda na atualidade, né? Então, na área de física isso é muito claro, imagino que em outras, na área da química e da biologia também, né? Mas são habilidades experimentais diferentes, né? De você acessar um laboratório remotamente ou fazer uma simulação, porque muitas vezes é isso, né? Você faz N simulações, enquanto você está planejando, desenvolvendo um experimento, né? Até colocar esse experimento para rodar. Né? Então, assim, e são habilidades que a gente precisa adquirir. Eu acho que tem esse aspecto, não só da quantidade de experimentos, né, ao aumentar a quantidade de experimentos, mas também de você desenvolver um conjunto diferente de habilidades, né? Muito interessante. Maíra? Também tem um outro comentário, né, assim, sobre as questões econômicas, né? Tem muito incentivo, mas ainda as questões econômicas têm sido grande gargalo para o desenvolvimento de práticas didáticas cada vez mais coerentes. Então, eu quero reforçar que ainda assim pode ser mais barato, né? Pode ser mais econômico do que o experimento real, assim, como a gente está... E um investimento que atende um laboratório remoto vai atender muito mais, pode atender, né? Muito mais alunos do que um laboratório presencial. E, claro, eu acho que volta naquela fala do professor Gustavo no início, que vai depender também de vontade política, de políticas públicas para pautar e transformar isso em realidade. Mas, Gustavo, temos aqui muitos agradecimentos, né, da sua apresentação. Inclusive, não entendo muito de elétrica, mas foi ótimo acompanhar os exemplos. São exemplos que, sim, são muitos agradecimentos e elogios. Também quero agradecer também agora em nome dos estudantes, da nossa equipe, da disciplina, pela sua disponibilidade. No horário da noite, noturno, aí, no Porto, né? Aqui estamos entrando à noite. Muitíssimo obrigada. Eu quero pedir desculpas a gente teve problemas com a transmissão no YouTube, né? A plataforma Zoom aqui não permitiu de jeito nenhum, e como eu estava gravando, eu fiquei com medo de fazer muitas tentativas e cair, e a gravação ficar interrompida muitas vezes. Então, eu desisti. Alguns alunos queriam entrar e não conseguiram, ficaram aqui, né, querendo... Então, eu vou fazer uma pergunta se eu posso disponibilizar, como foi gravada, eu posso colocar no canal? Meira, sim. nem precisas pedir, podes perfeitamente, ok? Tá. Aliás, se não puseres, ponho eu.
Tá legal. Tá bom. Olha, muito obrigado por tudo e desejo muita felicidade a todos vocês, ao vosso trabalho. Sei que é um programa de pós-graduação, portanto muitos de vocês também estão a fazer ou atualização ou investigação e deixo um convite para olharem para esta área também dos laboratórios remotos, perceberem, há várias questões de investigação em aberto, deixar-vos uma palavra de incentivo e realmente também reforçar aquela questão. Gostava muito que um dia haver um projeto daquela natureza a nível do Brasil inteiro nesta área. Ficaria extremamente feliz e seria o primeiro a disseminá-lo por esse mundo fora. Esta é a minha área, digamos assim, é na área onde os meus pares me reconhecem por esse mundo fora e teria um gosto enorme, muito, muito grande de mostrar esse exemplo do Brasil. No momento em que ele apareça, estarei na primeira linha a seguir, tá bom? Desejo-vos muita felicidade para tudo, ok? Muito obrigada, Gustavo. Obrigada, Gustavo. Tchau. Deus, tudo Boa bom. noite. Alunos, aproveito para fazer o comunicado do nosso próximo encontro e teremos uma live do programa, tá? Muitas coisas têm acontecido, assim, regimento, novo regimento foi aprovado, prazos estendidos, né? Então, a professora Daniela, a professora Valéria, junto com os representantes discentes, pensaram na possibilidade de fazer uma live, mas é uma live de conversa, é um bate-papo, um momento de tirar dúvidas, um momento de compartilhar angústias, um momento de acolhimento também dessa comunidade, né, desse coletivo que está afastado, distante, mas aí é uma oportunidade de estarmos juntos discutindo sobre o programa. Então, a gente vai usar esse momento do seminário já tradicional no programa para esse encontro, com o mesmo funcionamento, assim, né? O mesmo link de acesso, estaremos aqui, aí os representantes discentes estarão também, a professora Daniela vai estar com a gente, e conta aí como uma aula com um seminário nosso. Quer completar alguma coisa, Guilherme? Posso fazer um pedido? O Walter, acho que quer falar e depois eu complemento, se for o caso. Fala, Walter. É um pedido simples até. Os alunos que tiverem alguma dúvida e tal, encaminhem para a gente, porque às vezes a gente pensa em um conjunto de perguntas e não é pergunta que a maior parte das pessoas tem interesse. Então, por favor, eu acho que amanhã a gente vai lançar um formulário pedindo contribuições nesse sentido. Por favor, participem dele. Tá, eu ia colocar algo nessa direção, Walter, que era assim, aproveitem esse momento da live para tirar as dúvidas de vocês, para apresentar as perguntas, né? Acho que o convite do Walter é, inclusive, para quem quiser adiantar as perguntas, para que os representantes discentes possam elaborar algumas coisas, né? Acho que juntar algumas questões e até pensar em questões maiores, tá? Mas, assim, independente de mandar as perguntas antes, é super importante que você participe da live no dia, que se coloque, né? Que ajude a refletir sobre as questões que serão discutidas, tá? Então, é um convite mesmo para todo mundo participar desse dia. Mais alguma questão, gente? Alguém quer colocar alguma coisa? Não?